dia, minhas irmãs, meus irmãos, graça e paz, alegria, Marcelo e Leila e Maitê, receber vocês aqui. Só tenho gratidão, Deus sabe o quanto eu sou grato por vocês na minha vida, como vocês têm sido uma bênção na minha vida. Maitê quer cola. Agora não, Maitê, não dá, não sou tão forte. Olha o que é que eu vou. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Só um pouquinho, tá bom? Vem, pessoa. Deus abençoe. Deus abençoe. É com a mamãe. Oh, meu Deus do céu. Olha isso, gente. A Maitê é a criança que mais me amou a vida inteira. É sério. Eu nunca tive uma criança que gostasse tanto de mim, porque eu não sou uma pessoa que sabe brincar com a criança, assim, sabe? Mas eu sou tão feliz por isso, vocês não imaginam. E isso é trabalho dos pais dela, que desde que ela nasceu, eu apresentei a Maitê, desde que ela nasceu, desde que ela estava grávida, né? A gente se reencontra, e foi uma benção. E quando ela nasce, eu apresento a Maitê, e os pais delas dizem, ó, essa aqui é nossa filha, mas você é o pastor delas e ponto. Você é o pastor dela e ponto, e você vai cuidar dela. E o Marcelo quer que ela cante, então eu já falei com o Anderson, com os irmãos, que ela vai cantar nessa igreja. A gente vai ter que dar um jeito, nem que eu tenha que treinar ela, mas eu já treino ela todo culto. Coloco ela no colo, canto para ela ouvir. Ela vai ser do louvor dessa igreja, meus irmãos. Vai ser do louvor dessa igreja. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez. Que bom estar aqui de volta, que alegria poder partilhar a palavra com vocês e poder partilhar a vida com vocês. Como tem sido bom esse tempo de preparação para a Páscoa. A gente tem tido tantos encontros significativos, tenho me encontrado com cada um de vocês, com cada pessoa, e tem sido tão rico, tão enriquecedor, essa sensação, essa alegria de poder caminhar em comunidade, tem sido tão bom. E quando a gente se reúne, você tem uma ideia, daqui a pouco a pessoa pensa outra coisa, tem outra dimensão. Isso tem sido é uma alegria tão grande, é uma alegria muito grande saber que não se está só, que a gente pode caminhar junto. Isso é uma coisa, é um bem, é um valor para o nosso tempo. Saber que a gente pode caminhar junto, saber que tem gente que está conosco e com quem a gente também quer caminhar. Meus irmãos, antes de iniciar a minha fala e a exposição da palavra, eu queria dizer para vocês que a nossa árvorezinha está crescendo. Nós estamos no nosso caminho de preparação para a Páscoa e a Adriana está cuidando da nossa árvore. Lembra que ela estava bem sequinha, agora está ganhando folhas e as palavras a cada semana. Então, se você ainda não foi até lá, vá lá, tem um QR Code com a mensagem. Para cada palavrinha tem um escrito, então vá até lá. Eu queria aproveitar também para contar para vocês que na semana da Páscoa, sexta-feira da Paixão, uma chamada para sexta-feira da Paixão, a gente vai ter uma reunião de oração aqui. Então você está convidado, o Mentoria e Espiritualidade vai promover essa reunião. A gente vai fazer uma reunião de oração na sexta-feira da Paixão. E no sábado, chamado Sábado de Aleluia, a gente vai fazer uma caminhada no Parque Ecológico, que o nosso Laércio está organizando. Então você também está convidado. A gente vai fazer uma caminhada no sábado. E no domingo, o nosso culto de Páscoa com a cantata aqui. Então a gente vai viver, se você não viajar, vamos viver intensamente esse momento tão significativo no calendário litúrgico da cristandade. Então convido você, se você não for viajar, vamos participar disso. A caminhada eu pedi porque vai me fazer muito bem. Eu estou com a fé que nessa caminhada Deus vai falar comigo. Deus vai tomar o meu corpo, o Espírito Santo vai me colocar para andar. Eu tô andando durante a quaresma todos os dias, coisa que eu não fazia. Então estou nesse caminho de preparação para a Páscoa. E no sábado eu vou fazer a minha entrega.
Eu já falei para os meninos que eu estou andando 5 minutos, que eu estou treinando, estou me preparando para essa caminhada. Vou ali na sala, dou uma caminhada e volto. Estou me preparando para a caminhada. Então, na sexta, a gente vai ter um tempo aqui de oração. Realmente, tá com Jesus no Getsemane. No sábado, a gente faz a caminhada. E no domingo, a nossa celebração de Páscoa. Da sexta? Acho que às 8. Da 8 da noite. 8 da noite na sexta. E sobre a caminhada, aí depois a gente vai divulgar mais. Vamos lá, meus irmãos? Vamos a palavra do Senhor. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 20 ao 26. Eu vou fazer uma breve fala aqui, para dizer o seguinte, que a gente está chegando na nossa 4ª semana do nosso caminho de preparação para a Páscoa, e a gente chegou com Jesus em Jerusalém. Agora a gente chegou com Ele. Agora a gente está chegando, a gente passou por Betânia, ele ressuscitou Lázaro, fazendo o caminho de João, ele ressuscitou Lázaro, ele foi ungido por Maria, e ele agora está entrando em Jerusalém. E Jesus acaba de entrar em Jerusalém, e ele é aclamado com ramos de palmeira, e com louvores de Hosana, bem-vindo o que vem no nome do Senhor, bem-vindo o Rei de Israel. Ele está entrando, e esse gesto que é feito, é próprio de outra festa que não a Páscoa, que é a festa da dedicação, o chamado Hanukkah, que faz referência à vitória do Judas Macabeu sobre os pagãos, uns 170 anos antes, houve uma vitória do Judas Macabeu sobre os pagãos, sobre a turma que tinha invadido lá, Israel e o templo, e ele faz uma purificação do templo. Então, a cena que está se repetindo é a que aconteceu, da festa que aconteceu semanas antes, lá nos capítulos anteriores, que é a festa da dedicação. E o que aconteceu quando houve essa libertação é que eles entram na cidade, quando acontece esse gesto dos Macabeus, esse livro que não está na nossa Bíblia, só na Bíblia Católica, né? Quando acontece isso, eles entram na cidade com palmeiras, e eles celebram a libertação. Então, esse gesto é um gesto mesmo que está fazendo referência a uma possibilidade e uma celebração de agora vem o nosso rei. E Jesus entra, mas ele entra de uma forma diferente, ele entra sentado num jumentinho, e para fazer referência ao livro de Zacarias, a profecia de Zacarias, que é: não tenha medo, ó filha de Sião, veja seu rei está vindo montado no jumentinho. E a profecia de Zacarias é a ideia de que o Messias que viria não seria um guerreiro, ao contrário, era aquele que ia trazer paz. Então veja que cena, você escutar: não tenha medo, ó filha de Sião, seu rei está vindo sentado no jumentinho. Eu viria isso e teria medo, porque o meu rei deveria vir sentado num cavalo, montado num cavalo. E ele está dizendo ao contrário: não tenha medo, filha de Sião. Por quê? Porque o seu rei vem sentado no jumentinho. E você diz: que mistério é esse? Que coisa é essa? Desse Messias que vem sentado no jumentinho, que vem trazer paz, que vem, ao invés de dizer: estou entrando triunfante com os meus cavalos, como o Império Romano, ele entra no jumentinho emprestado. Emprestado. É assim que está acontecendo. E aí a multidão está sob a alegria da ressurreição de Lázaro. O que acontece, que João nos conta, é que eles espalham a notícia sobre a ressurreição de Lázaro, e vão espalhando a notícia, e vão contando para as pessoas, e as pessoas começam a se juntar, e começam a saber que Jesus está em Jerusalém. E os fariseus confabulam, dizendo: vocês viram? É impossível, não há nada que possamos fazer, olha como o mundo vai atrás dele.
O fariseu, os religiosos estão olhando para o que está acontecendo e dizendo: olha, o povo é muito influenciado, olha o povo é empolgado, lá vão atrás dele. Nós não, nós vamos ficar aqui. É sempre essa posição de qualquer ação popular ser desprezada. Olha lá, eles crendo, nem conhece a lei, esses povos ignorantes. Esse povo ignorante nem conhece a lei, nem conhece a palavra, mas estão lá atrás de Jesus. É isso que os fariseus estão dizendo. E Jesus está caminhando, e Jesus está caminhando para aquilo que ele chama de sua hora. Ele, durante o evangelho todo, dizia: ainda não é chegada a minha hora. Diz isso para a mãe dele, diz isso em outra ocasião. Agora ele está próximo de dizer: é chegada a minha hora. E aqui um parênteses, eu quero para a minha vida, e peço para a minha vida, essa espiritualidade que sabe quando chegou a hora. É tão difícil, a gente é ansioso porque não sabe que chegou a hora. A ansiedade a gente não sabe da hora. Eu quero tanto isso para mim, é chegada a minha hora. Sabe você ter a certeza de, é agora. Antes está todo mundo dizendo: não, vamos pegar ele à força para ser rei. E ele diz, e ele sai, ele se evade. Não, porque não é chegada a minha hora. Deus queira que o Espírito nos leve a esse lugar, a essa dinâmica de vida, que a gente diz assim: puxa, é chegada a minha hora. É tão difícil saber quando é chegada a nossa hora, no sentido de, é hora de decisão, é hora de, agora sim. Não é mais pela pressão dos outros, não é pela demanda dos outros, é porque é chegada a minha hora. E ele entra em Jerusalém assim. Então ele que tinha dito o tempo todo: não é chegada a minha hora, agora vai dizer: é chegada a minha hora. Então vamos ao Evangelho de João 12, 20 ao 26, a esse ponto aqui. Alguns gregos foram para a festa a fim de adorar a Deus. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida de Galileia. Senhor, gostaríamos de ver Jesus, disseram ele. Betsaida de Galileia fazia fronteira com esses territórios pagãos. E Filipe é um nome grego. Então eles se aproximam do discípulo que tem um nome grego, desse que pode fazer essa intermediação, que pode, leva-nos até Jesus. Filipe então conta André, que é outro nome grego entre os discípulos, que é outro que ele, olha, deixa eu falar com André. E os dois foram juntos contar isso a Jesus. Filipe, que foi tão seguro em chamar Natanael para vir e ver, que aquele que diz: vem ver, a gente encontrou o Messias, agora está inseguro, porque veja, eu imagino que está todo uma dúvida, uma questão, pensando: será que o Messias chegou? Como que a gente vai ser? Aí você já se pega no nacionalismo, sabe? Não sei, a gente não quer dividir o nosso Messias com as pessoas, mas André, o que a gente faz? Tem um pessoal grego querendo o nosso Messias aí, não sei se é hora de apresentar grego a Jesus. O que você acha, André? Não sei se é hora dessa universalização, porque os discípulos tiveram muita dificuldade para entender que essa salvação é para todos. Muita dificuldade. Pedro luta com isso a vida inteira, com essa ideia de que será que é para todo mundo mesmo, ou veio para Israel, ou é para a gente. Então, veja, os gregos sabiam disso, porque um judeu não ia puxar conversa. Se a gente pegar os judeus ortodoxos que a gente vê hoje em dia, por exemplo, eles não puxam conversa conosco. Eu já trabalhei com alguns, eles nem falam com a gente, não quer conversa com a gente, eles não falam com os gentios, o gentio que tem que tentar falar com ele. Então, eles vão até Jesus. André então procura Jesus, e quando ele procura Jesus e diz: Senhor, os gregos estão querendo te ver, o que Jesus responde é: chegou a hora. Disse Jesus: esse é o momento do Filho do Homem ser glorificado. Então eles chegam até Jesus, contam: os gregos querem te ver. E ele diz: chegou a hora. Chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Eu proponho a gente parar aqui e pensarmos nesse ponto, que é o seguinte:
Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele diz, ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobridos de cinza. E ele diz também, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ele é esse que está dizendo isso. E de repente chegam os gregos. Chegam aqueles que têm corações e mentes, talvez para entender Jesus. Chegam aqueles que dizem assim, a gente quer saber. Eles não querem, a gente quer. Eles não ouvem, a gente quer ouvir. E se nós parássemos aqui, pensássemos e disséssemos assim, chegou a minha hora. É hora de eu ser glorificado, e eu pensasse com as minhas categorias, eu dizia assim, chegou a hora de eu ser reconhecido, chegou a hora de ser reconhecido, porque essa galera aqui eu estou pregando, eu estou falando, eu estou me esforçando, mas o que acontece é que ninguém me ouve. Então chegou a minha hora, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Traz os gregos aí para a gente trocar uma ideia. Provavelmente eu vou morar com eles. Veja, era isso que tinha acontecido um pouco antes. Lembra quando Jesus disse que ele ia embora, ali no capítulo 7, ele diz, estou com vocês apenas por um pouco tempo, irei para junto daquele que me enviou, vocês procurarão por mim, não me encontrarão, nem poderão ir ao lugar em que estarei. Aí eles dizem, aonde ele pretende ir, que não poderemos encontrá-lo? Indagaram os habitantes da Judéia, ele não irá por estrangeiro em meio aos gregos a fim de ensiná-los, não é mesmo? Essa suspeita está lá. Será que ele vai embora? Será que ele vai falar para os gregos? Será que ele vai falar para aqueles que são os de fora? Será que essa salvação não é para nós? Esse é o momento que talvez boa parte de nós disseste, chegou a hora do meu reconhecimento. O Senhor, quem me viu por baixo agora vai me ver por cima. Chegou a hora de Deus me honrar, porque eu vou falar com os gregos vão entender a minha mensagem, agora a minha obra cresce. Veja, eu uma vez li, claro que depois eu pensei muito sobre isso, mas eu li o Sêneca, e quando eu li o Sêneca, eu falei, meu Deus do céu, parece que tudo isso estava preparado para o Evangelho, parece que os gregos estavam prontos para receber a mensagem. Um cara que escreveu há 200, 300 anos, não sei exatamente o tempo, antes de Jesus, que estava falando umas coisas que parece que a mensagem do Evangelho ia chegar e dar resposta para aquilo. É claro que o Evangelho tem toda a influência grega, mas olha, eles estavam prontos. E o que Jesus podia dizer, e essa é a questão, é assim, ótimo, vou falar com os gregos, vou falar com a turma que vai me entender. Ele diz, é chegada a minha hora, é hora do Filho do Homem ser glorificado. E ele não diz, como ele diz sempre, tragam-os aqui que eu quero falar com eles. Tragam-os aqui que eu quero falar com ele, quero conversar com eles. Ele que recebeu tantos estrangeiros a vida inteira. Aí o que ele diz é, versículo 24, eu lhes digo a verdade solene, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanecerá somente ele, mas se ele morrer, produzirá muito fruto. Uma resposta que parece não ter nenhuma conexão, né? Ele está dizendo, ele não diz, tragam os gregos, ele diz, é a hora de eu ser glorificado, e começa essa história da semente que tem que morrer. Ele diz, o grão cair na terra, não morrer, permanece somente ele, mas se ele morrer, produzirá muito frutos. Ele está dizendo que agora importa que ele siga seu caminho, para que judeus, gregos, bárbaros, citas, ricos, pobres, escravos e livres, pessoas de todos os gêneros sejam atraídos a ele. Como vai dizer adiante, eu atrairei o mundo para mim. Não é sobre mim, não é sobre eu ter reconhecimento do que eu estou fazendo. Não é sobre eu dizer assim, nossa, Jesus, é incrível o que você falou, você é incrível mesmo.
E ele simplesmente ficar satisfeito com isso. Ele está dizendo, eu estou seguindo um caminho, e esse caminho vai fazer com que o mundo seja atraído para mim. E eu não vou me dar o trabalho, eu não vou fazer o trabalho de me perder nessa demanda de reconhecimento. Esse é o trabalho de Jesus. Eu diria que essa é, por minha conta e risco, que essa é a última tentação de Jesus. Essa é a última tentação de Jesus, que é a hora que você está no limite, ele está para cumprir o que ele precisa cumprir, aparece alguém e oferece um negócio. Você não quer ir com a gente? Você não quer ir? E se ele tivesse ido, a gente não estaria aqui. Se ele tivesse ido, se ele dissesse assim, quer saber, galera? Ninguém quer me ouvir? Eu estou cuidando de vocês a vida inteira, ninguém faz minha vontade? Estou pegando minhas malas e estou indo para os gregos. E é porque ele não fez isso que a gente está aqui hoje. É porque ele disse assim, não, eu estou entregue a um amor, e a questão, o que está em questão, não é o meu narcisismo, ou como diria, não é o meu ego. A questão não é o meu ego, a questão não é eu ficar satisfeito, a questão não é eu ficar satisfeito com essa demanda de reconhecimento, a questão é como é que essa vida cai na terra, se envolve com os homens, como é que esse Deus que se encarna vai poder produzir alguma coisa que não seja só libertação, nem de judeu, nem de grego, mas que possa atrair todos a si. Então é disso que ele está falando. Ele está falando da importância de não priorizar a sua sobrevivência, mas precisa priorizar a obra que há nele. E a hora, essa é a hora que a coragem, que é uma virtude que acompanha Jesus desde sempre, segue e vai para o seu patamar mais alto. Essa é a hora, a palavra da nossa semana é coragem. Essa é a hora que a coragem, que está seguindo a vida dele, sempre, ela vai para o patamar mais alto, porque ele teve a coragem de fé na sua entrega e confiança a Deus. Jesus é aquele que diz assim, eu me entrego em confiança ao Senhor, Deus é meu Pai, o Pai e eu somos um, eu estou entregue a isso. Ele chega a dizer assim, alguém diz para ele, nossa, como você é bom, ele diz, bom é Deus, bom é meu Pai. Essa entrega em fé que ele faz. Ele também tem a coragem moral, porque sempre permaneceu fiel à sua própria consciência. Não, ele vai com a própria consciência, ele tem uma coragem moral, e ele também tem uma coragem profeta, de falar a verdade contra o poder, coragem profética, ele denuncia, ele fala, ele está enfrentando, e ele tem uma coragem testemunhal, que é anunciar o reino de Deus, num tempo que parece que nada diz, tudo contra. Então ele tem também uma coragem testemunhal. Então ele tem uma coragem de fé, uma coragem moral, uma coragem profética, uma coragem de testemunho, e agora se manifesta a coragem sacrificial, que é amar mesmo quando custa tudo. Não, eu vou. É essa coragem que atravessa, eu vou continuar. Pedro tenta impedir Jesus. Pedro é aquele que diz, nunca, Senhor, isso acontecerá contigo. A gente quer preservar a semente, a gente vê, você imagina você andando com Jesus? Você imagina você andando com Jesus e vendo as obras dele, e vivendo com a pessoa tão legal que é Jesus, e incrível, e de repente ele diz, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para a morte. Não, Jesus, não faça essa coisa, não fale isso, não fale isso contra você, eu não vou deixar que aconteça nada. Você quer ver, a gente olha para a semente, é que a gente quer preservar ela, né? Sementes são coisas bonitinhas, não são? Tão bonito semente, uma semente tão bonita, olha que beleza de semente, vamos guardar ela aqui, vamos fazer um mural de sementes, vai ficar lindo, uma sementeira que não brota, mas são sementes lindas. Pedro tenta fazer isso com Jesus, a gente quer conservar Jesus, e eles vão dizer lá na frente, não se diz que o Messias viveria para sempre? Que coisa é essa dele morrer?
Que coisa é essa dele morrer? Porque a gente quer uma joia, uma semente que fique para sempre. E ele diz: se eu ficar para sempre, vocês mesmos não viram Jesuses, vocês mesmos não viram Cristos, porque o grande desafio é que Deus entrando na humanidade, a humanidade vai para Deus, é tomada por Deus. A gente é chamado, porque os místicos chamam de desenvolver o nosso Cristo, o Cristo em nós, o Cristo que cresce em nós. Como é que Cristo cresce em mim, se eu estou sempre com Ele? Imagine os discípulos, você está ali com Jesus, precisou de uma cura, Jesus, o senhor poderia atuar na cura? Precisou de ajudar alguém, Jesus, como que faz para dar comida para a multidão, Senhor? Precisou de cuidar dos irmãos, Senhor, o Senhor vai determinar o que, meu Senhor? Hoje a gente faz o quê? O que tem para hoje, para janta, Jesus? Jesus, o que tem para janta? E quando ele se ausenta, ele se presentifica com o Espírito, que vai nos dizer todas as coisas e fazer lembrar, para que a gente mesmo cresça, para que eles tenham que lidar com a pessoa na porta do templo dizendo: me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola, e você ficar incomodado: o que eu faço? Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Eu não sei o que fazer, mas essa pessoa está demandando uma esmola, eu não sei o que fazer, e a pessoa gritando: me dá uma esmola. E quando eu estava com Jesus, eu falava, Jesus resolvia esses negócios, eu podia ser surdo, Jesus ia dar um jeito, depois ele dava uma bronca na gente, mas ele dava um jeito, ele resolvia o problema. Agora essa pessoa está gritando, pedindo uma esmola, eu não sei o que fazer. Aí Pedro faz: eu vou começar pela fraqueza. Eu não tenho prata nem ouro, eu sou pobre, eu não posso fazer nada, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro nunca faria isso se Jesus estivesse lá. Pedro nunca faria isso. Deixa Jesus é o cara, ele gosta de fazer esses sinais. Ele é o Messias gosta, o Messias não pode ver uma pessoa necessitada que ele quer atuar. Eu mesmo estou tranquilo. Glória a Jesus. Eu só fico aqui dando glória a Jesus. O meu negócio é glorificar Ele, para que Ele possa fazer o que eu não faço. Então ele está dizendo: se o grão cair na terra não morrer, ele fica só, porque vocês vão querer que eu fique fazendo isso a vida inteira, mas eu quero me transformar numa fonte de vida em você, em vocês. É para que você e para que Deus em nós produza obras maiores do que eu fiz. Olha que Jesus fala: eu não quero que alguém... Não, eu fui a obra maior. Daniel, se você fizer uma obra maior que eu vou ficar chateado com você. Jesus não é essa pessoa, ele quer que isso, que é o Cristo em nós, se expanda e salve toda a humanidade. É disso que se trata. E se ele ficasse para sempre, a gente faria romarias para Israel. A gente pedia: Jesus, o Senhor pode fazer uma conferência Brasil para a gente ver a sua palavra? Faça, Senhor, nem que seja pela internet. A gente não vai conseguir ir até Israel e Jesus lá fazendo conferência e a gente não fazendo nada. Jesus, o Senhor pode mandar uma bênção daí, como o Senhor fez com o centurião? O Senhor manda uma bênção daí, a gente recebe a bênção aqui, a gente segue a nossa vida e a gente não faz nada, porque se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos, e os frutos somos nós, a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos frutos disso. Então, Ele é o nosso pão da vida, Ele é esse que se entrega a Deus, para que Deus faça dele bem para toda a humanidade. Não só para a galera, não para resolver o problema nacional de Israel, não só para resolver o problema dos gregos, mas para redimir toda a natureza, toda a natureza. E ele diz por fim, no versículo 25, se ama a sua vida, você a perderá, mas se odiar a sua vida nesse mundo, você a conservará para a vida eterna. O que ele está dizendo aqui, está fazendo esse contraste semítico entre amar e odiar, para dizer, isso aqui é o contrário, ó. Quem ama a sua vida, de modo a preservá-la para si, vai perder a sua vida.
como aquele servo que recebe um só talento e enterra. Minha vida eu vivo para mim. Eu olho para a minha própria vida, olha, irmão, eu vou confessar, eu olho para a minha vida e quando eu me comparo com todo mundo, Deus me deu muito pouco. Deus me deu muito pouco. Deus me deu muito pouco, eu não vejo nada, eu só tenho esse pouco dinheirinho, esse talentinho. E como Deus vai me pedir no final, eu vou guardar. Eu olho para a minha vida mesmo e tenho muito pouco. Quem preserva a sua vida assim, que olha para a vida e diz, eu não recebi quase nada, e vai vivendo de modo ressentido, olhando assim, olha para Sandra, mas recebeu tanto, Jesus. O Senhor, ao invés de dividir, essa entrou na fila várias vezes, eu entrei só uma vez, na fila da bênção. Então eu recebi muito pouco. Se eu recebi muito pouco, eu vou guardar a minha vida para não perdê-la. E Jesus está dizendo, então, quem isso faz, perde a sua vida. E por que perde a sua vida? Porque a vida, a nossa vida, só existe em relação. É próprio da vida. A vida não é você, vamos pensar, você não nasceu espontaneamente. Nasci. De repente apareceu uma pessoa. Não, você nasceu numa família que era de outra família. Você já nasceu em relação. Você já nasceu num lugar que te desejou, que não te desejou, que te desejou, queria que você fizesse tal coisa. A gente é bicho de relação. Tudo está relacionado. Mas a gente ficou com essa ilusão de que a gente é separado. Não, a gente está relacionado. Por que você perde a sua vida quando você a ama, nesse sentido de preservá-la? Você perde a sua vida porque a vida só se dá em relação. Mas, se ao contrário, você não amar dessa forma, não viver para si mesmo, não ser um fim em si mesmo, você terá em si mesmo uma fonte que jorra para a vida eterna, como a gente ouviu semana passada. Você não vive para si mesmo? Não vive. Então vai ter uma fonte em você que jorra para a vida eterna. E eterna não é herança no sentido, tenho tudo, de nada tenho falta. Não é assim, ganhei uma herança, que maravilha, vou guardar, tenho tudo, de nada tenho faço. De nada tenho falta. Eterno é a qualidade daquilo que está vivo. Porque está vivo não se esgota. E, portanto, se conserva para a vida eterna, não se esgotando. Deixa eu tentar melhorar isso. Eterno é a qualidade daquilo que está vivo. Eterno não é a coisa que você tem guardada, entendeu? Eu tenho uma semente aqui guardada, ela será eterna. Sabe o Senhor dos Anéis? O anel, eu quero o anel, eu quero o anel. Sabe? Como chamava meu precioso, meu precioso, meu precioso. Então, a vida não acontece aí. Eterno é a qualidade daquilo que está vivo. Porque está vivo, não se esgota. Porque o vivo se produz, se reproduz, se reproduz, se reproduz, se reproduz. E, portanto, se conserva. Não porque está guardado, mas porque está vivo. Porque está ressuscitando várias vezes. A qualidade do que é eterno é isso. O eterno é vivo. Vivo hoje, vivo amanhã, e se reproduz, e se transforma. Não é o que é guardado. E por fim, ele nos chama para estar com ele. Se alguém serve a mim, tem de me seguir. Aonde eu for, meu servo também irá. Se alguém serve a mim, meu Pai o honrará. Somos convidados, então, a seguir seus passos. Ele está dizendo, isso sou eu. Mas se você quiser me seguir, tem que ser assim. Tem que ser desse jeito, tem que ser num processo de entrega contínua, tem que ser confiando no Deus da vida, no Deus que faz a gente nascer e que nos reproduz e que nos reinventa. Tem que ser assim, quem me segue é assim. E claro que a gente morre de medo de ir para a cruz, mas seguir pode dar na cruz? Pode, mas você vai para a cruz vivo, porque quando a morte chegar, ela não vai encontrar mais nada. Quando a morte chegar, você diz assim, já entreguei tudo, não tem nada para te entregar. Minha vida está em Deus. Quando a morte chegar, ela não encontra nada. Quem é você? Cadê seu aguilhão? Cadê a sua força? Porque a minha vida já foi entregue na mão de Deus. Cadê tua força sobre mim? Porque eu não tenho medo de você, porque eu confio na força da vida.
que o universo hoje continua em expansão. Estão morrendo estrelas e nascendo estrelas. É assim que está acontecendo. Essa coisa bonita de vida, de ciclo da vida, que encerra e renasce, e encerra e renasce, e encerra e renasce. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanece ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Isso parece tão evidente quando a gente aplica a semente, mas tão difícil quando a gente aplica a nós. Quando você pensa na semente, eu pensei nisso ontem, falei, nossa, se você pensar na semente, é tão evidente, porque é verdade. Eu entendo, a gente aprende isso na escola, pega o feijãozinho, coloca lá. Em relação à semente, a gente entende perfeitamente, né? A semente precisa morrer para que nasça uma árvore, um fruto. Veja, a gente nunca trata a morte da semente como morte. A gente traça como processo de transformação. O que Jesus está dizendo para nós é, isso que você está achando que é morte, não é morte não. Isso não é morte. Jesus, a gente tem essa ilusão de separação de tudo, essa sensação de individualidade, de totalidade. Se eu morrer, eu vou deixar de existir. Eu morro de medo de... eu não quero perder meus pensamentos, eu não quero perder eu mesmo. Eu não quero perder eu mesmo, não, é a minha personalidade. A gente acha que tem personalidade, às vezes a gente acha que tem tanta personalidade, e às vezes a gente só está imitando o pai da gente, porque essa é minha personalidade, isso eu não quero perder. Nossa, isso aqui é uma imitação barata da sua mãe, mas é o que eu não quero perder. E porque a gente quer preservar, e a gente tem a ilusão de que a gente é uma totalidade, uma sensação de totalidade. Não posso perder, eu não posso perder, eu não posso perder. E Jesus está dizendo assim, cara, esse negócio que vocês chamam de morte, você chama de morte uma semente? Alguém diz, vamos matar a semente hoje, plantando ela na terra? Ninguém diz isso. Hoje mataremos várias sementes, vamos plantar todas elas na terra. Não, a gente planta com alegria, dizendo, nossa, essa semente vai frutificar. E a gente tem essa batalha de preservação da nossa existência a qualquer custo. Veja os planos que a gente está fazendo para povoar outros lugares. A gente quer povoar a Lua, quer povoar o Marte. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é horrível. A gente precisa, eu preciso ter um bunker, eu preciso ter um negócio, eu preciso me preservar, eu preciso ter a Arca de Noé. A gente deveria criar a Arca de Noé para se preservar, porque o mundo está mal, meus irmãos. O mundo está mal, vamos criar a Arca de Noé. Jesus deveria ter vindo criar a Arca de Noé, ao invés com essa ideia de que a gente se entregue à vida, e que, na certeza de que Deus vai transformar todas as coisas. E talvez a grande falácia do nosso tempo é essa ideia mesmo que a gente seja indivíduo, porque você tem uma ideia de que você é um indivíduo. Eu sou um indivíduo, eu sou uma coisa que não pode ser perdida, eu sou uma coisa que só é perdida, só que você é fruto do seu tempo, do tempo que você vive. Você é filho do seu pai e da sua mãe, você é brasileiro, você vive num lugar, e você diz, isso sou eu, isso sou eu, isso sou eu, isso sou eu. E quando Jesus fala da potência da semente, ele está dizendo, existe sim uma individualidade, existe realmente um traço que é só seu, existe uma singularidade em você, mas a singularidade em você é isso que faz com, é essa parte de Deus em você que faz com que você se entregue. Explico, você é singular sim, mas não nessa sua personalidade, você é singular naquilo que você é capaz de entregar. É quando todo mundo está sendo mesquinho, e você diz assim, não vou repetir o padrão, vou fazer uma entrega. É quando todo mundo está odiando, e você diz assim, não repito o padrão, eu vou amar. Isso é a sua singularidade, isso que você entrega, isso que você age contra o sistema que está funcionando. Está todo mundo querendo ser rei, eu tenho o poder de ser rei. Jesus podia dizer, eu tenho poder, a galera está do meu lado, está todo mundo do meu lado, vou instituir. Se eu fizer isso, eu perdi uma dimensão completa da possibilidade de transformar a humanidade.
Porque eu pensei na temporalidade. Eu pensei assim, eu quero esse reino agora, eu quero isso para mim, eu estou pensando em mim, eu queria muito entrar no templo e fazer um culto lá no templo de Jerusalém. Imagine se Jesus tivesse essa pretensão. Meu sonho, Daniel, é fazer um culto lá no templo de Salomão. Enquanto eu não fizer, minha vida não está resolvida. Imagine se Jesus tivesse essa pretensão. Imagine, ele está dizendo, não, a minha entrega, a minha singularidade é, isso que eu estou fazendo como entrega, vai produzir alguma coisa única. E singular é aquilo que de Deus em nós se manifesta para trazer vida ao nosso entorno. Singular em você é aquilo que de Deus se manifesta em você para trazer vida ao seu entorno. Isso é singular. Quando o que eu sou, sabe a gente aqui? Sabe a gente, como eu estava dizendo no início, a gente está numa conversa, de repente você fala uma coisa, fala, nossa irmão, não tinha pensado nisso? Que bom que você trouxe isso, que maravilha essa ideia. É a sua singularidade atuando para que tudo aconteça. Não para que você seja beneficiado. Enquanto eu não resolver esse problema, eu não fico em paz. Você está tentando resolver seu problema. Quando é que você vai agir para que o todo funcione? Estou indo. Jesus está convocando a gente. Eu lembrei de uma história, eu vou contar rapidamente, para ilustrar isso. O Ariovaldo Ramos, ele conta que uma vez, na igreja da China, ou da Coreia, não lembro, um desses países, me perdoa os chineses e coreanos, mas no Oriente, uma pessoa, a igreja estava instalada e uma pessoa se converteu, e a pessoa tinha ela criou um sistema de irrigação para a própria lavoura, que funcionava perfeitamente, e a lavoura dela de arroz começou, a ser super abundante e tal. O que aconteceu? O vizinho dela percebeu que isso não funcionava, foi lá, pegou o sistema de irrigação e virou para o lado da plantação dele. Aí, o cara foi lá, virou de volta. Aí o vizinho virou de volta. Você já imagina o que começou a acontecer. E virou uma questão. E aí ele procura a igreja e pergunta para os pastores, o que eu devo fazer? E os pastores dizem, a gente vai orar e pedir a Deus uma resposta. Eles oram e voltam com a resposta. Deus pediu para que você construa um sistema de irrigação para o seu vizinho. Não. É isso que o Senhor está pedindo para que você construa um sistema de irrigação para o seu vizinho. Se o Senhor mandou, e ele constrói um sistema de irrigação para o vizinho. Quando ele faz isso, passam uns dias, o vizinho chama ele em casa e diz, me fala sobre esse teu Deus que faz essas coisas. Que coisa é essa? Porque nós todos estamos envolvidos numa guerra de irmãos de uns contra os outros. A gente é incentivado a guerrear o tempo todo. A gente está querendo o Jesus que entra com o cavalo e arrebenta. Arrebenta com meus inimigos, meu Senhor, em nome de Jesus. Acaba. Por mais que você seja bonzinho, no fundo do coração oh meu Deus, é para a tua glória, esmaga a cabeça. Para a tua glória. Não é por mim, Senhor, é para a tua glória. E de repente o Evangelho vem e diz assim, não, você tem que se colocar como semente que cai no chão e que se mistura e que está permeável à vida. E de repente a instrução para você não é, entra com a causa, fala com o pastor Will, ele é nosso advogado. Tem um advogado aqui, ele vai entrar com a causa e em nome da igreja do Senhor, você vai ser honrado. E quando o processo sair, e ele levar um processo na cabeça, a gente vai dizer, Deus foi glorificado. Ele diz, não, constrói para ele um sistema de irrigação. E aquilo vira uma semente que transforma toda aquela comunidade. Transforma toda aquela comunidade. Porque ao invés de eu dizer, isso é meu, isso pertence a mim, eu digo, deixa eu fazer para você. Você gostou tanto, não precisa roubar não, você gostou tanto, está aqui para você. Jesus então está nos convocando a um entendimento que eu chamo de teológico espiritual.
ecológico e espiritual, desculpa. Jesus está convidando a gente para um entendimento ecológico e espiritual. Jesus já disse para a gente aprender com os pássaros. Jesus disse para a gente aprender com os lírios. Olha a espiritualidade ecológica de Jesus. Cara, você tem que aprender com os pássaros. Você precisa se passarinhar um pouco para descansar esse coração. Você tem que aprender com os lírios, porque os lírios dos campos não fazem nada. E eles, nem Salomão, seu dia mais bonito, se vestiu tão bem como os lírios dos campos. Jesus tem uma teologia ecológica. Deixa eu falar um negócio para você. E agora ele chega no auge dizendo assim: vocês precisam se sementificar. Agora ele está nos ensinando a majestade da semente. A gente olha para a semente e vê uma coisa. Jesus olha para a semente e diz: nossa, eu quero te ensinar uma coisa a partir da semente. É uma teologia ecológica. Eu quero te ensinar que a semente sabe uma coisa que você não sabe. A semente sabe uma coisa. Não, eu sei muita coisa, Senhor. Eu sei muita coisa. Eu sou esperto. Ninguém me engana, Jesus. Eu sei muita coisa. Então, a semente tem uma coisa. Sabe a semente? Essa coisa você pega de lá para cá, joga de lá para cá. Então, ela tem uma coisa para te ensinar. Que você precisa ser semente. Mas não só que você precisa ser semente, mas que seja semente junto a ribeiro de águas. Sejam sementes que se entregam a vida, a terra, para serem permeáveis. É para ser semente, mas é semente que só faz sentido quando morre, quando se entrega, quando se encontra com um ribeiro de águas. E aqui eu caminho para o final, para trazer uma reflexão para vocês sobre esse ponto, que é: o desejo humano nasce na semente que quer germinar. A semente é coisa de indivíduo. Você diz assim: a semente é minha potência. Você olha para você mesmo e diz assim: nossa, eu tenho tanto potencial. Nossa, eu podia fazer tanta coisa. Nossa, eu podia. Mas você está só. Eu podia fazer muita coisa. A semente tem uma potência. A semente é aquilo que a gente olha para a gente mesmo e diz assim: cara, eu sou bom nisso, né, Casa Grande? Sou bom nesse negócio, cara. Sou bom, cara. Eu pensando venda, sou um cara incrível, meu. Sou um cara bom. Cara, eu sou bom nisso. Isso é a semente, a potência da semente. A semente é sempre um indivíduo. Quantas vezes você fica sofrendo como semente? Nossa, eu sou bom, não sei porque as coisas acontecem na minha vida. Eu sou bom, eu não sei. Eu tenho tantas boas ideias. Aliás, sabe quando você fica com raiva dos outros que estão realizando coisas que você não realiza? Que você fica assim do tipo: nossa, aquele idiota está fazendo isso, você acredita? Uma pessoa pândega, uma pessoa sem noção, está lá se dando bem, enquanto eu, que sou cheio de noção, que sou uma pessoa que sabe das coisas, estou aqui, minha vida não anda. Essa é a potência da semente. Semente é coisa de indivíduo. Mas sozinho, semente morre. Semente precisa aprender a se entregar à terra e à água para que a vida nasça. Você precisa dizer assim: eu sou uma semente cheia de potencial. Diga isso sem medo. Eu sou mesmo. Eu tenho muita coisa para realizar. Eu sou uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa fofinha. Muito legal eu. Mas se eu não me encontrar ribeiro de água e terra, eu vou morrer sozinho. Que é a nossa disposição para fazer parceria, para se entregar uns aos outros, para dizer: mas eu tenho medo de começar a me relacionar com o Daniel, porque ele vai me modificar. Não, essa é a força. Ele me modificando, eu frutifico. Eu vou ser semente, o Daniel vai ser terra. Ora o Daniel vai ser terra, eu vou ser semente. Ele vai ser semente, eu vou ser terra. A gente vai eu vou ter que ter coragem de me abrir. Dá um medo danado de confiar nas pessoas. Dá um medo danado de... A gente está fazendo mudanças aqui na igreja, né? Começando um novo tempo. E vocês estão me conhecendo agora. Dá um frenesi, vamos fazer, mas dá um medo. E se der tudo errado? E se esse cara for horrível? E se esse cara... Meu Deus do céu, que medo que dá. E se esse cara só está aí? Né? Esse cara está aí, mas vamos ver.
eu vou ficar com a minha potencialidade aqui bem escondida. Se der certo, se der certo, eu me lanço. Eu me lanço na terra. E o que Jesus está pedindo para a gente, dizendo para a gente é, cara, você precisa fazer parceria nessa sua vida. Você precisa procurar terra, você precisa procurar água, você precisa procurar jeitos de que isso que você tem como potencial se desenvolva. É o que ele faz. Jesus faz o seguinte, olha, eu vou andar com os discípulos aí, com os caras nada a ver. Cada um diferente do outro. Jesus, por que ele não escolhe umas pessoas legais? Escolhe um coletor de impostos, escolhe um pescador que é lascivo, escolhe um pessoal... Ele vai escolhendo essa gente, vai ter amizade com o Zaqueu. Por isso que os fariseus ficam... Não, por que você está se misturando? Que ele está dizendo assim, eu estou me misturando à terra, porque o que vai sair disso vai ser o reino de Deus. Eu estou me misturando, e eu estou me modificando, porque alguns... E eu gosto dessa visão, alguns dizem, quando Jesus encontra com a cananeia, ele está sendo modificado, a cananeia está ensinando alguma coisa para ele. A cananeia está dizendo, olha, esse negócio aí precisa mudar, tá? Você tem uma potência de Deus que talvez você não esteja tão claro para você. Esse é um jeito de ler o encontro dele com a cananeia. Olha, abre o olho, ele vai sendo modificado pelos relacionamentos que ele tem. Então, se você é uma semente e está assim, vive reclamando, dizendo, nossa, eu sou demais, mas ninguém vê. Eu sou demais, mas ninguém vê. Talvez seja a hora de você se lançar na terra. Puf, correr o risco de se relacionar com os outros. Porque é fácil você ficar como uma semente potente, criticando todo mundo. É fácil, né? É fácil a gente olhar para os outros e falar assim, nossa, também para ser um brotinho desse tamanho eu nem queria. Árvorezinha, hein? Eu prefiro preservar minha potência, porque se eu preservar minha potência, eu não corro risco de, e se não der certo? Se a minha potência só for uma ideia mental, eu fico preservado, e se não der certo? Eu não vou botar em risco não, eu vou preservar a minha vida, e Jesus está dizendo, você vai preservar e vai perder, tá? E não é porque eu sou mal, que eu estou lançando maldição em você não, porque a vida é assim. Porque é assim que a vida é. A vida é dinâmica. Ou você pega essa sua vida e bota para jogo, ou você vai morrer só. E morrer só, não é só morrer sem companhia. É morrer sem frutificar. Sem dizer, nossa, eu tinha uma ideia da minha própria potência, eu encontrei com essa pessoa, eu encontrei com essa comunidade, eu encontrei com esse trabalho, e de repente essa potência até foi modificada em outra coisa. Aflorou outras ideias, aflorou outras questões, eu fui modificado de um jeito que eu não esperava. Eu pensava que ia ser uma árvore assim, eu fui uma árvore assado. Mas que bom que essa parte de mim se manifestou. Mas por que eu não me entrego? Eu não me entrego porque eu tenho uma ideia de árvore. Eu tenho uma ideia de árvore. Enquanto eu não encontrar a terra e a água certa, não, essa água... Não, essa é só se for mineral aqui em casa. A terra tem que ser terra preta, bem tratada. Aí você fica procurando, uma semente procurando. Olha para a terra e diz, essa não. Nenhuma terra é boa para você, nenhuma água é boa para você. E a gente fica só. A bênção. Se o desejo, então, é coisa de um indivíduo, se o desejo é essa coisa de semente, e ele não é ruim, tá? Ele não é ruim. Ninguém está dizendo não tenha desejo, não preserve suas potências, não olhe para si mesmo e valorize isso. A gente está dizendo assim, isso é você. Só que aí não está a bênção. A bênção está na dádiva da terra, da água que encontra o potencial da semente e faz germinar. A bênção é o encontro da semente com a terra e com a água. Aqui está a bênção. Ali, nesse dia, o Senhor ordena a bênção. É como se o Senhor dissesse a você, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Quando você resolver se lançar, você fica tranquilo, que você vai produzir. E a gente fica dizendo, não, essa parte de mim não vai ceder. Eu não vou ceder.
eu não vou ceder. E daqui ninguém me tira, isso eu não vou ceder, isso eu não cedo. Enquanto isso, fica só. E de novo, ficar só, vocês estão entendendo, não é ficar sem companhia. Às vezes a gente está acompanhado sozinho. A gente está junto sem fazer parceria nenhuma. A gente está junto, mas cada um lutando pelo poder da semente. Cada um querendo ser a semente mais brilhosa do Brasil. Que semente linda do Brasil. Eu sou a semente mais bonita. E ninguém se dando ao trabalho de se entregar. Então, vejam só. O sacrifício aqui é ter coragem de morrer por amor e de amor. O sacrifício aqui não é uma coisa assim do tipo, nossa, Deus quer muito, eu já falei isso 10 vezes aqui, vou repetir, Deus precisa muito que eu morra. Não, Ele está dizendo assim, esse é um processo necessário para que a vida aconteça. Não é sacrifício no sentido de, vou cortar um pedaço de mim. Não, é sacrifício no sentido de, vou entregar minha vida à vida. Vou entregar essas minhas partes para jogo. E isso também vai tirando de nós o terror da ansiedade. Porque a gente diz assim, na tua mão eu entrego o meu espírito. Na tua mão eu entrego o seu espírito. Como o pastor Daniel disse no início, faça a tua vontade, eu vou fazer minha parte. Faça a tua vontade. Faça a tua vontade que eu vou fazer minha parte. Eu vou me entregar. Minha parte é se entregar. Minha parte é correr risco. E a gente sabe, os piores momentos da vida da gente é quando a gente diz assim, eu acho que eu posso dar um bom exemplo aqui, que todo mundo vai reconhecer, quando a gente diz assim, me apaixonei, e agora? Quantas pessoas se separam porque dizem assim, eu não vou dar conta, eu morro de medo de você me desamparar como minha mãe desamparou, como meu pai desamparou, então eu vou ficar sozinho. É porque eu gostei muito de você que eu não vou ficar com você. Olha, quando a proposta é, morra de amor. Se você tiver que morrer de alguma coisa, morra de amor. Morra de amor. Morra de amor, se entregue em amor. A gente vê isso o tempo todo. A pessoa não consegue viver a própria vida porque não tem medo. Tem medo de novo, de acontecer de novo, de acontecer de novo, de acontecer de novo. E se relaciona sempre a partir daí. Só que o apaixonamento é esse momento que você diz assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, eu não sou mais dono de mim, não sou mais dono de mim. Se entrega, e entrega tudo a Deus, porque Ele pode fazer disso uma grande árvore. E a gente vai tentando os nossos caminhos de proteção, e a vida vai ficando seca, sem sentido, uma repetição e uma lamúria dizendo, eu sou uma potência, ninguém reconhece. Quando você diz assim, eu sou uma potência em busca de uma terra e de uma água. Amém, meus irmãos e irmãs? Amém. Que Deus fale ao coração de todos nós. Vamos cear, meus irmãos e irmãs? Vamos cear nesse espírito e nessa gratidão do Jesus que por nós se entrega. E se entrega porque, amando seus amigos, amou até o fim. Jesus morre pelos seus amigos. Vai se entregando, vai se entregando. E Ele sabe que nesse enfrentamento tem um mistério que só Deus vai realizar, que só Deus pode realizar, que é a ressurreição. Sem sua morte não há possibilidade de ressurreição. É esse caminho que a gente está percorrendo. Sem a possibilidade de morte, não há chance de ressurreição. Só a chance de ressurreição é quando a gente diz, tá, vou entregar, para que renasça. Amém? Vamos orar? Vamos orar pelos elementos, agradecer ao Senhor. Curva a sua cabeça.
Paizinho querido, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua coragem, pelo modo como nos amou e nos ama. Obrigado pelo teu corpo partido por nós, obrigado pela nova aliança no seu sangue, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado mesmo. Nós te damos graça, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor está entre nós. Senhor, abençoe os elementos, que eles possam ter significado amplo na nossa vida e que ao tomar e ao comer, o Senhor possa gerar consciência no espírito, gerar vida nova na gente, meu Deus. Faz isso em nós. Nós te damos graça por essa manhã, no teu nome, que é amor. Amém. Acho que a gente pode... do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. E por mais que as trevas me livrem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Um HB20 branco é de alguém aqui da igreja? HB20 branco? Se for, precisa tirar, está na porta de alguém. HB20.
E o Senhor, tendo dado graças, partiu o pão e disse: esse é meu corpo partido em favor de vocês. Comamos o pão. Agora, troque o seu cálice com alguém. Um símbolo de comunhão. Do mesmo modo, o Senhor Jesus disse: este é o meu sangue e essa é a nova aliança que eu faço convosco. Erga como um brinde ao Cordeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bebamos.